Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, é sempre bom estarmos iniciando um ano, voltando a estudar Emmanuel. É sempre bom estarmos iniciando um ano voltados todos nós para ensinamentos que nos conduzem à seara de nosso amado Mestre Jesus. E assim que eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, podermos hoje, mais uma vez, estudarmos o livro Palavras de Vida Eterna. E para começar os nossos estudos de hoje, sempre de uma forma harmoniosa, sempre buscando sintonizar com o mais alto, vamos fazer uma leitura baseada no livro Agenda Cristã, escrito por Chico Xavier e inspirado e feito, na realidade, por André Luiz, em 1947. Esse livro traz lições objetivas e preciosas, e hoje nós vamos ler uma para iniciar a formação do nosso bom ambiente, para em seguida fazermos a prece. É a lição número 12, que diz: ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Em vez disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Pai amado, inspirados nessas valiosas observações e lições de André Luiz, e abençoados por Jesus no propósito de nos melhorarmos, e guiados por Humberto de Campos, mentor espiritual de nossa casa, pedimos inspiração para que a lição de hoje nos seja clara, evidente, e que possamos fazer dela mais um lume na nossa estrada de busca de progresso espiritual, de busca de melhoria moral. Pai, que suas bênçãos de amor e de luz estejam sobre cada um de nós nesse instante, estejam sobre nossas famílias, sobre nossos lares, estejam sobre todos aqueles que nos circundam, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Que todos procuremos ser melhores, um pouco a cada dia, Senhor. Assim, agradecido por tudo, pedimos permissão para iniciar agora nossos estudos dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Caros irmãos e caras irmãs, a lição de hoje do livro Palavras de Vida Eterna é a lição número 85 e se intitula Se Aspiras Servir. Nessa lição que Francisco Xavier escreveu, inspirado e mediunizado por Emmanuel em 1964, nós encontramos valiosíssimas oportunidades de reflexão para crescermos, para aprendermos. E essas reflexões vêm até do propósito básico da obra do livro Palavras de Vida Eterna, que é, segundo Emmanuel, ao escrever esse livro, buscar o sentido dos ensinamentos do Mestre com as chaves da doutrina espírita,
aquela que nos foi legada pelas mãos de Allan Kardec, entrelaçando nossa atenção e nosso pensamento sem outras credenciais, quaisquer que não sejam as necessidades de nosso coração. E é por isso que Emmanuel pede a nosso Mestre que possamos ouvir as lições claras que emanam dele, pedindo que tenhamos o necessário entendimento dessas lições para trazê-las para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa prática. Dito isso, nós temos nessa lição, Se Aspira a Servir, uma reflexão de Emmanuel sobre nossa postura como candidatos a servidores da seara do Mestre. Se aspira a servir. Então, é bem lógico. E ele toma como exemplo, para nos levar a essas reflexões, a postura de Paulo. E o que ele faz? Ele pega lá da carta de Paulo aos Filipenses, onde Paulo diz, abre aspas, aprendi a contentar-me com o que tenho. Fecha aspas. Ou seja, Paulo, que naquela situação, quando escreveu aquela carta, encontrava-se preso em Roma, sem ter quase nada, sob condições muito ruins, disse, aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí, Emmanuel nos diz, em torno de Paulo, o ambiente era um ambiente doloroso, de cárcere. Guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas, palavrões. Nem sempre ele tinha comida, nem sempre tinha água, nem sempre tinha consolação, nem sempre ele ouvia uma voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho para os gentios cede vida e força, serenidade e bom ânimo a si próprio, fazendo as cartas que hoje nós conhecemos, todas preocupados com as pessoas que recebiam, preocupados em darem novos ensinamentos, em ver se a união entre eles permanecia. Então ele escrevia para igrejas de todos os cantos e algumas vezes ele recebia visitas dos representantes dessa igreja, momento em que ele tinha um pouquinho de consolação, um pouquinho de uma voz amiga. E nesses momentos, ele procurava também escrever nesses momentos. E esse é o caso específico da carta aos Filipenses, quando ele recebe a visita de algum irmão de Filipe, de alguns irmãos, são poucos os irmãos. Naquela época a viagem era uma coisa muito mais difícil do que hoje em dia, né? E Filipe ficava relativamente distante de Roma, ficava quase ali onde a Europa se une com a Ásia, onde hoje é Istambul. Ficava um pouquinho antes, ainda na Grécia, mas muito longe ainda de Roma, principalmente para os meios disponíveis à época. E aí ele aproveita a oportunidade dessa visita para exortar os irmãos de Filipe para que, diz assim para esses irmãos de Filipe, regozijai-vos sempre no Senhor, e que seja a vossa equidade notória a todos os homens. Acrescentou ainda que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, esteja sempre alegre, unido ao Senhor. E seja equânime, seja justo. E que isso seja notório no seu comportamento. Feito isso, a paz de Deus, que excede todos os entendimentos, estará com você, em seus corações, é o que diz ele. E diz mais, muito me alegrei, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver as lembranças que tenho de vocês, aí de Filipe. Por quê? Porque ele recebeu a visita e estava escrevendo essa carta. E nessas oportunidades o pessoal levava algum mimo, levava alguma comida, né?
E ele disse o seguinte sobre esses suprimentos, essas coisas que ele recebeu. Recebo isso como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Mas registra que não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E acrescenta: não estou aqui procurando dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Ou seja, ele vê no gesto dessas pessoas que para ele já estava contente com o que tinha, mas o gesto dessas pessoas de irem visitá-lo, de levar alguma coisa para ele, um sacrifício, ou seja, as pessoas, a vida era muito difícil, então ele vê ali um sacrifício que as pessoas podem, de alguma forma, estar fazendo um bem. E esse bem eles fizeram de coração. Então, isso é um fruto que aumenta a conta deles perante Deus, aumenta o reconhecimento deles perante Deus. E conclui dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Jesus Cristo. Sempre mostrando esse ambiente de ele está olhando os outros, está se doando energia, doando alegria, doando sabedoria para os outros, em condições extremamente difíceis. E é nesse contexto desse belo exemplo de Paulo que Emmanuel nos convida a refletir sobre se realmente estamos prontos para servir. E ele nos alerta que, abre aspas, afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresenta cláusulas diversas. Quero servir, mas... o tal do mais, né? E aí, Emmanuel, é bom sempre ele coloca alguns exemplos. Dispões de recurso próprio, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Ou seja, e como diz André Luiz na Agenda Cristã, né, se você tem 2 semanas de conhecimento cristão, você já está mais do que preparado para servir na seara do mestre. Agora, o mais, o porém, a gente sempre coloca: eu posso mais. O meu tempo, eu tenho tempo, mas dá para fazer. Eu vou deixar um pouquinho para depois, porque agora eu preciso ver aquela outra coisa antes, sabe? Eu preciso me preparar mais. É essa o alerta do Emmanuel. Você aspira mesmo a servir? Se você aspira a servir, não bota mais na sua vida, não. Você já tem condição, vai em frente. Procura servir. E para a gente apreciar mais ainda essa bela lição de Emmanuel, à luz da doutrina espírita, que é o propósito dele, vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, a lição sobre a parábola dos trabalhadores de última hora. E essa parábola, bastante conhecida, ela tem 2 coisas que devem ser destacadas. A primeira dela não tem a ver com a parábola em si, mas tem a ver com o contexto da nossa lição, que é o seguinte: Paulo, de quem a gente está tirando o exemplo, o apóstolo dos gentios, para a época de Jesus, ele foi um típico trabalhador de última hora, iniciando seu apostolado somente muito depois de já ter vivido, já ter caminhado na vida, já ter aprendido muito. Ele era
do alto escalão da hierarquia judaica, né? Inclusive, ele perseguia ferrenhamente os cristãos. Mas, na hora que ele decidiu, a última hora, naquele momento, para a época, em que ele se decidiu dedicar ao mestre de forma imperativa e integral, quando houve o evento da sua conversão lá na porta de Damasco, ele mudou totalmente. E aí sim, ele serviu. Ele quis servir porque ele viu a verdade de nosso mestre e foi servir. E serviu. Olha o contexto grande aí desse exemplo que Emmanuel nos traz. E a segunda coisa, aí agora com relação à parábola mesmo, é que ela fala de trabalhadores que receberam o mesmo pagamento, embora tenham ido para o trabalho na vinha em momentos bem diferentes. Ressalta, por outro lado, a parábola, que todos ficaram o dia inteiro na praça lá, à disposição. É porque uma pessoa ia, chamava e só chamava alguns, não chamava todos. Mas os outros ficaram lá. Tanto é que na última vez o cara ainda pergunta, vem cá, por que vocês estão parados até aqui agora? Porque ainda não. Aí a resposta, porque nós não tivemos serviço. Então vem e trabalha para mim. Isso lá já na última hora. E isso acontece. Então, com essas observações, a gente entra no esclarecimento de Kardec, que diz o seguinte: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Ou seja, trabalhador de última hora pintou uma oportunidade, vamos trabalhar. Ah, não pintou antes, não interessa. Estou aqui com meu cabelinho branco, 60 e tantos anos. Pintou a oportunidade, vamos trabalhar. Nós não vamos deixar a próxima, não vamos botar um mais. Nós não somos de última hora, então. Pintou agora a oportunidade, que seja. Por quê? Porque o reino dos céus vai se abrir. É o mesmo reino dos céus que se abriu para muitos há muito tempo atrás. Na hora que a gente entrar na seara do mestre, se dedicar, nós vamos chegar ao mesmo ponto. Não ao mesmo tempo. Talvez não na mesma hora. Mas nós vamos chegar ao mesmo ponto. Que é a nossa paz, a nossa felicidade interior, a nossa paz de espírito. Por quê? Porque nós estamos indo no rumo do amor. Nós estamos aprendendo a amar. Isso aí está totalmente relacionado com o que Emmanuel estava falando. Ou seja, não boto mais. Vai, trabalha. Em resumo, nós estamos disponíveis para trabalhar, para sermos úteis quando o chamamento surge em nossos caminhos. Essa é a reflexão que Emmanuel nos convida. E nessa mesma lição, já lá no finalzinho, nesse mesmo capítulo 20, lá no finalzinho, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, que um trechinho dela diz assim, sobre a recompensa dos trabalhadores que se engajam na seara do Mestre, e a qualquer tempo. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Não só trabalhamos na seara do Mestre, mas combatemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Trabalhar na seara do Mestre é consequência natural, mas a gente precisa estar consciente que está combatendo o orgulho e o egoísmo, grandes desafios nossos nesse processo
de caminhada encarnatória que a gente vive. E tem um outro lugar também que fala muito interessante sobre essa passagem do Evangelho, da parábola dos trabalhadores da última hora, que é no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, aquele mais conhecido pelo livro Minutos de Sabedoria. Ele faz um estudo, se não me engano, são 7 volumes, o livro Sabedoria do Evangelho. Ele faz um estudo detalhado e tem reflexões muito importantes. Então, numa primeira análise que Pastorino faz sobre essa parábola do trabalhador da última hora, ele mostra a previsão do mestre sobre a expansão da sua seara, exatamente o que aconteceu do Papa, dado que ele convoca e agrega em torno de si os discípulos que sintonizam com sua tônica vibratória e que, espontânea e voluntariamente, aceitam trabalhar para ele durante uma ronda. No entanto, como aconteceu, como por exemplo com Paulo, a seara cresce, o serviço aumenta, outros operários são requeridos e outras convocações são feitas às diversas épocas. Análise essa que se encaixa perfeitamente no caso de Paulo. Mas Pastorino agrega ainda outra ponderação muito interessante a respeito dessa parábola. Ele diz que essa parábola aplica-se aos homens em particular, dentro de uma só vida. Dentro de uma só vida. Há aqueles que desde a infância se dedicam ao ministério e durante toda a existência dele não se afastam. Em contraposição àqueles que são convocados na mocidade, na idade adulta e outros quase na velhice. Exemplo? Kardec. Kardec começou sua tarefa aos 50 anos, mas desenvolvem sua atividade com tal eficiência que corresponde à confiança neles pelo mestre depositada. Kardec começou tarde, mas o que ele fez cumpriu plenamente o que nosso mestre Jesus esperava dele. E é esse o ponto. Estamos sendo chamados agora? Somos trabalhadores de última hora? Mas nós vamos corresponder à expectativa? Nós vamos nos dedicar? Vencer o nosso orgulho? Vencer o nosso egoísmo? Agir com amor? Trabalhar com amor? Como aquele alertazinho lá da lição que nós lemos no início, na nossa harmonização. Nós vamos nos livrar daqueles alguns, entre aspas, pequenos vícios. Esse é o ponto que a gente tem que refletir e buscar atuar. Diz ainda Pastorino que, portanto, o mérito não se mede pelo tempo de serviço, mas pela qualidade desse serviço, pelo êxito do empreendimento, pelo resultado obtido, pelo número de almas abrangido, pelas vitórias alcançadas. Logo, o reino dos céus é uma conquista individual e interior, feita por cada um a seu próprio tempo, voltando ao fulcro e para o encerramento dessa nossa reflexão na sabedoria do Evangelho. E referindo-se à imagem da parábola, nos diz Pastorino que o reino dos céus, pois, é semelhante a um homem justo, que distribui a cada trabalhador o salário justo de acordo com o valor do serviço realizado, e não do tempo empregado para realizá-lo. Assim, tanto merece aquele que necessita de 10 encarnações trabalhando para consegui-lo, quanto aquele que numa só existência o conquista, porque seu esforço foi mais intenso. E com isso, a gente volta à lição principal de Emmanuel para concluir que, como diz Emmanuel, se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem.
E encerrando com essas palavras de Emmanuel, nós dizemos: Pai amado, Jesus mestre querido, obrigado por tantas lições de tão alto teor espiritual e que nos convidam tanto a sermos melhores a cada dia. Que possamos interiorizar essas lições, como a de hoje, e termos a luz de Jesus no nosso caminhar. Assim, agradecidos por tudo, pela oportunidade que essa casa de orações nos permite ter, dizemos, pedindo permissão para encerrar nossos estudos de hoje, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.